Boa tarde, bom dia a todos e a todas. Como eu disse a semana passada, hoje, domingo, eu estou gravando o final do estudo dirigido sobre o Amadis de Gaula, para que vocês, a partir de amanhã, possam ter acesso, tá bem? Tá? Eu vou continuar de onde eu parei, tá? Na aula anterior, eu falava que o estudo tinha por base um artigo chamado De Donzel del Mar a Amadis de Gaula, o nascimento do herói e a narrativa fundadora na novela de cavalaria, da autoria de Jâner Cristina Machado, da Universidade Federal de Santa Maria. Okay? Eu quero fazer, antes de iniciar o estudo dirigido de hoje, dois apontamentos. Fazer uma correção. O Amadis de Gaula não foi escrito em galego-português, ele foi escrito em espanhol. Tá? Então, desculpem, foi uma falha cometida, foi um erro cometido na aula anterior. Tá? E a importância que o Amadis de Gaula tem é em relação a esse percurso de narrativa fundadora dentro da Península Ibérica, ok? E também dizer, isso não tem relação direta com Amadis de Gaula, a leitura dele, mas que o resultado das avaliações que vocês fizeram na semana passada foi muito bom, foi muito positivo. Parabenizo todos e todas vocês, tá? Pretendo, a partir de amanhã, disponibilizar no e-mail de cada um que está cadastrado no AVA da UFMS a avaliação com as devidas considerações, tá bem? Então, voltemos ao estudo do Amadis de Gaula. A partir de agora, como eu disse anteriormente, vou falar em Amadis de Gaula, porque é assim que a autora, no artigo no qual eu estou me baseando, trata. Na aula anterior eu falei sobre a questão do mito fundador, tá? E nesta aula eu vou falar sobre a construção do herói dentro do Amadis de Gaula, tá? No artigo da professora Jânia, tá? Em determinado ponto vai se falar sobre a construção do herói no Amadis de Gaula segundo a perspectiva de um dos vamos dizer assim, seguidores, alguns dos companheiros de Freud na sua empreita rumo aos estudos psicanalíticos. Tá? Ele se chama Otto Rank. Tá? O Otto Rank, então, ele vai fazer algumas considerações sobre o percurso do herói dito clássico. Tá? Para fazer uma leitura complementar à leitura proposta pela professora Jânia, a partir dos estudos do Otto Rank, tá? Eu fui atrás do verbete heroísmo, o modelo da imaginação. Esse verbete está no Dicionário de Termos Literários do Pierre Brunel. Tá? Ali, também com base nos estudos do Otto Rank, ou melhor, com base nos estudos psicanalíticos, tá? O Brunel estabelece esse verbete. Tá? Antes de mais nada, o que é herói? Tá? É uma palavra de origem grega e no dicionário de grego nós encontramos os seguintes significados. Herói é o filho de um deus ou de uma deusa. Homem distinto pela sua coragem. Então, vejamos, essa é a proposição, esses são os significados possíveis da expressão herói na língua grega. Repetindo, filho de um deus ou de uma deusa, homem distinto pela sua coragem. Então, o que marca o herói é o estatuto da coragem. Tá? Eu vou dialogar, então, aqui o verbete do Pierre Brunel com o texto da professora Jânia Cristina Machado acerca do herói. Tá? Vou começar com o texto do Brunel. No início do século XX, aqui eu já fiz uma paráfrase do texto do Brunel, inserindo algumas ideias que eu tomei acerca de algumas leituras e acerca do próprio Amadis de Gaula. Tá? Então, no início do século XX, os estudos de cultura comparada constataram que havia, no mundo todo, relatos das vidas de heróis
espécie de super-homens situados a meio caminho entre a condição dos deuses e da vida humana comum. Tá? Então, vejam, essa preocupação com o estudo, com o estatuto do herói, não é tão longeva assim. Ela está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Tá? Então, ela data do início do século XX. E o Pierre Brunel ele vai tributar isso aos estudos de cultura comparada. Porque se no primeiro momento a Europa se detinha nos estudos acerca das epopeias homéricas, depois de algum tempo foi se verificando as narrativas épicas dos povos pré-colombianos, as narrativas épicas de África, as narrativas épicas da Índia, e foram se notando algumas perspectivas bastante parecidas. Tá? E dentre esses estudos, o Pierre Brunel vai destacar o estudo do Otto Rank, chamado Mito do Nascimento dos Heróis. É um estudo que data da década de 1910, tá? Do século XX. Tá? É interessante notar que quando ele fala, Pierre Brunel, nos super-heróis, nos super-homens, nós podemos pensar, por exemplo, nos super-heróis das produções da cultura de massa, seja nas histórias em quadrinho, seja nos relatos esportivos, seja nas novelas televisivas. Tá? E nós notaremos que esse modelo, que a professora Jânia chama de herói clássico, ele ainda está presente nas narrativas produzidas pela cultura de massa no século XXI. Tá? Vejam como é, aí sim, a longevidade desse percurso do modelo heróico. Tá? O percurso do modelo heróico, ele obedece a um determinado ritmo. O ritmo é um ritmo triádico de nascimento, morte e renascimento. Tá? Essa morte não é necessariamente, mais das vezes ela não é uma morte física, ela é uma morte para o mundo, ela é uma morte para a vida anterior. Tá? Então vejam que a morte ela vai selar um determinado tempo no percurso, um determinado momento no percurso do herói. Okay? Se a gente notar, os fundadores míticos, por exemplo, para não ficar só nos exemplos da Odisseia, com Ulisses, com Odisseu, os fundadores míticos de Roma, por exemplo, Rômulo e Remo, eles foram alimentados por uma loba depois de abandonados. Tá? E esse herói ele vai se revelar para o mundo pela sua capacidade de trabalho, mas de trabalho heróico, tá? Em geral combatendo monstros, combatendo seres assim, sobrenaturais, seres com poderes extra-humanos. E quando ele se sai vitorioso, ele se mostra como aquele que liberta, ele se mostra como aquele que salva o seu povo. Tá? Então, o herói coincide, a ideia de herói coincide com essa ideia de salvador da pátria, salvador de um povo. Tá? Só que o herói, ele não é um deus. Tá? Ele, voltando ao que eu disse sobre a palavra em grego, ele é o filho de um deus ou de uma deusa, mas ele não é deus nem deusa. Por isso, ele vai estar suscetível aos vícios, às vicissitudes humanas. Por exemplo, o herói cai vamos dizer assim, em descomedimento por via, por exemplo, do orgulho e da soberba. Tá? Brunello vai dizer o seguinte, que eu destaco um trecho do verbete. Embriagado pelo sentimento da sua grandeza, o herói acaba desafiando a própria divindade. O fracasso e o castigo não se fazem esperar. A descida aos infernos em aventuras jamais enfrentadas por outros seres humanos serão possíveis castigos para esse descomedimento. Se nós nos lembrarmos, ao final da Ilíada, depois dos gregos serem vitoriosos,
Odisseu, Ulisses, ele vai dizer da qualidade, da coragem dos homens, quase que em detrimento dos seres divinais, dos deuses. E o percurso que ele vai enfrentar durante o seu retorno a Ítaca, tá? Os anos vagando pelos mais diferentes lugares e mares do planeta, enfrentando as mais variadas aventuras, vão ser essa descida aos infernos. Tá? Então, o herói, ele, caindo nesse descomedimento, ele também vai ser, vamos dizer assim, vai haver uma sanção contra ele. Tá? O herói, ele não é imortal, posto que ele não é um deus. Tá? Ele também morre. Só que a morte dos heróis é uma morte privilegiada. Ele não morre como um mortal qualquer. Ele pode morrer de duas maneiras. Uma, por traição. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, na Ilíada, que Aquiles vai ser pego de surpresa por Paris, o troiano, que raptou Helena, tá? E o herói se oferece à morte. Tá? O herói, ele, vamos dizer assim, em mais um ato, você aqui redundante, de heroísmo, ele se oferece à morte. Só que existe uma questão. O corpo do herói, ele não vai se decompor. Tá? Existe, dentro da tradição clássica grega, e isso é narrado nas tragédias clássicas gregas, nas epopeias homéricas, tá? O herói, ele vai ter reconhecido essa sua condição também se, depois de morto, o seu corpo não permanecer insepulto. O herói tem que ser sepultado. Tá? O herói não pode ter o seu corpo deixado para os corvos, para os abutres, ou ter seu corpo desaparecido. A ele tem que ser dada sepultura digna, tá? Para que o status de herói continue. Tá? Por exemplo, se vocês forem ler por algum motivo, e é aqui uma sugestão de leitura, Antígona, tá? Do Sófocles, vocês vão ver que Antígona, ela quer dar sepultamento digno, tá? Ela quer sepultar o corpo de um dos seus irmãos vencido na batalha. Vencido não, os dois irmãos de Antígona acabam morrendo em uma batalha, tá? E um deles vai ser sepultado e o outro não. E Antígona vai querer sepultar o corpo desse outro irmão, tá? Porque ele também é um herói. Então vejam, o corpo do herói precisa ser sepultado. Senão a própria qualificação dele como herói está sob risco. Okay? Tá? Voltando à professora Janner e ao enfoque do Otto Rank. Tá? Quais são as características ou quais são as etapas do percurso para a constituição e para nós reconhecermos um herói? Então, vamos lá. O herói é filho de pais notáveis, reis, nobres ou deuses, tá? Ou um pai deus e mãe mortal, mãe deusa, pai imortal. Então vejam que o herói não é filho de qualquer um. Tá? Ele é filho, ele tem uma ascendência nobre, ele tem uma ascendência divinal, ele tem antecedentes hierarquicamente superiores. O nascimento do herói acontece em circunstâncias difíceis ou misteriosas. Difíceis, por exemplo, há alguma questão familiar que impede que o pai e a mãe desse herói, vamos dizer assim, mantenham um relacionamento que todos reconheçam. A mãe, por exemplo, eu pensei aqui, eu já falei para vocês dos fundadores míticos de Roma, Rômulo e Remo, tá? A mãe deles, Rhea Silva, era uma guardiã divina, ela era uma vestal e ela não poderia perder a virgindade e ela acaba perdendo e dá a luz aos filhos. Tá? Então, há essas circunstâncias ou difíceis ou misteriosas. A geração, a concepção do herói é precedida de profecias que alertam sobre o seu nascimento e o seu futuro, no qual geralmente ele representará um perigo para alguém da sua família.
E esse alguém, frequentemente, é o pai. O herói ameaça a vida do seu pai, a vida do seu genitor. Então, por exemplo, a clássica trajetória, que a maioria de vocês conhece, se não todos, mesmo sem ter lido o Édipo Rei, a trajetória de Édipo, tá? Que se previa que o oráculo previu que ele provocaria a morte do seu pai, Laio, e casaria-se com sua mãe, tá? Jocasta. E após essa profecia, ele vai ser abandonado pelos pais. Tá? Em geral, o herói é lançado às águas, tá? Num cesto ou algo parecido, ou é abandonado na floresta, pois o seu nascimento não pode ser conhecido. As águas têm uma ideia de purificação. Tá? Se a gente relacionar, por exemplo, no mito cristão do batismo, a água que purifica, que outorga uma outra vida ao sujeito. Tá? A água também tem a coisa do mistério, as águas profundas, por exemplo, de um lago, do mar, tá? E que escondem alguma coisa. Tá? Aí uma relação paradoxal. Tá? A água, ao mesmo tempo em que carrega na superfície o cesto com o bebê, com a criança que foi deixada ao largo, ela também esconde nas suas profundezas a origem dessa criança e possíveis relacionamentos futuros que ela manterá com os seus e com o mundo. Tá? Deixa eu ver aqui. O herói é salvo e nutrido por pessoas humildes ou mesmo animais. Falei da loba que recolhe Rômulo e Remo, aqui dos pais, por exemplo, outra história de animais, o Mowgli, tá? Que talvez vocês conheçam, não necessariamente do romance, mas do filme, tá? Que, se não me engano, há não tanto tempo assim, os estúdios Disney colocaram em cena. Tá? Já adulto, o herói encontra sua verdadeira família, de quem se vinga ou por quem é reconhecido e honrado, praticando façanhas ao longo de toda essa trajetória. Então, vejam, ou o herói se vinga, ainda que aparentemente de modo inconsciente, tá? É o caso de Édipo, por exemplo, ou no caso do Amadis, que ele vai ser reconhecido como filho de rei, tá? E o seu casamento com Oriana vai ser oficializado para que ele assuma essas funções reais. Tá? As ações desse herói são ditas como involuntárias, porém elas estão como que em um estado de latência em relação ao sentimento para quem o abandonou. Isso é uma relação muito mais forte, muito mais significativa com as proposições relativas ao Édipo Rei. Tá? Sobre o reconhecimento do herói. Tá? E aqui eu passo novamente para o verbete do Pierre Brunel no Dicionário de Mitos Literários. Tá? Porque esse herói ele vai ser reconhecido de alguma maneira. Tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, no Ulisses, no Odisseu, na Odisseia, quando ele retorna a Ítaca, e ele vai enfurecido perceber, notar, olhar os pretendentes disputando a sua Penélope, e não só a sua Penélope, também a sua Ítaca, tá? Ele vai ser reconhecido 3 vezes. Primeiro, pelo seu cão, depois pela sua ama de leite, e depois, ao final, quando ele liquida todos, pelos pretendentes à mão de Penélope. Tá? Então, o herói, ele carrega consigo alguma marca, tá? Ou ele carrega consigo alguma referência do passado, né, que vai ser reconhecida por alguém que faz parte, que estava presente nesse passado. Então, o herói sempre vai ser reconhecido, pelo menos nas narrativas clássicas. Tá? É interessante notar que essa perspectiva de herói, que eu estou chamando aqui de clássica, ela vai vigorar, ela vai ser revigorada no século XIX
com a instituição, com a constituição do herói romântico. Né? É interessante notar, aqui, enquanto eu falava, por exemplo, de Rômulo e Remo em relação à sua mãe, a Vestal, a Réa Silva, eu pensava, por exemplo, no Iracema, no romance Iracema, do José de Alencar. Tá? O Moacir, ele vai nascer fora da tribo de Iracema e ele também vai nascer fora do lugar do seu pai, que é o português, tá? Martim. Tá? Então, ele não vai ter destaque como um herói nesse lugar, mas ele vai ser reconhecido como o primeiro brasileiro. Ele vai ter um status um tanto quanto heróico dentro dessa projeção, dentro desse imaginário do que seja o brasileiro, do que seja a instituição de uma nacionalidade. Tá? É lógico que a gente precisava entrar em outras questões pertinentes, atinentes ao século XIX, mas o percurso do herói é muito semelhante ao do herói ali posto, por exemplo, no Amádios de Gaula. Tá? É interessante notar, e aqui eu vou fazer mais algumas considerações a partir do verbete, tá? Para depois retornar ao texto da professora Jane, tá? O papel das mulheres na vida desses heróis. A gente vai lembrar, no Amadis, nós temos a Oriana. Tá? A Oriana que vai, no primeiro momento, o Amadis e ela vão manter uma relação não oficial, tá? Uma relação, digamos assim, entre aspas, proibida, tá? E depois que ele é reconhecido como filho de reis e tudo mais, aí essa relação, esse matrimônio vai ser oficializado. Tá? Então, nós não podemos deixar de pensar nesses heróis das novelas de cavalaria, e também depois no século XIX e até hoje, tá? Sem essas mulheres. Quem são, ou melhor, quais papéis essas mulheres representam na trajetória do herói? Então, as mulheres no percurso do herói podem ser passageiras, como um repouso, como um conforto, como foram, por exemplo, Circe e Calipso para Ulisses, tá? Durante o seu percurso de retorno a Ítaca, e pensando numa questão mais contemporânea, tá? Nas espiãs dos romances, dos filmes protagonizados por James Bond. Tá? Eu sou, já falei para vocês, uma aficionada dos Ian Fleming, tá? O autor dos textos em que o protagonista é o James Bond, tá? E também gosto muito dos filmes, das produções filmográficas com esse mesmo protagonista, tá? Então, vocês podem ver as projeções mais recentes, né? Como são essas mulheres? Quem são essas mulheres? As mulheres passageiras, mas há outras que ficam por mais tempo. E mesmo essas mulheres, quando elas não são passageiras, quando elas ficam, há um quê de mistério nelas. Tá? Então, vale a pena a gente pensar nesse sujeito. Tá? Noutra perspectiva, tá? Pensando no papel das mulheres nesse percurso do herói. E aqui eu cito um trecho do Pierre Brunel. O herói vive num universo de brutalidade, de paroxismo. Essa exasperação da força viril será de fato tão gratificante? A mulher pode então aparecer como a sabedoria, ou no universo cristão como a graça, que traz a doçura, a reconciliação do furibundo consigo mesmo, a serenidade, um outro tipo de alegria que não aquela dos triunfos guerreiros. Então aqui eu gostaria que vocês pensassem na relação entre Oriana e o Amadis, ou Amadis. Tá? A Oriana me parece que tem essa conotação cristianizada. Ela não deixa de ter o seu quinhão de sabedoria, mas ela está muito mais aliada a essa proposição da graça, e aí nós retornamos àquela primeira parte da aula, quando eu falei da condição de mito fundador das novelas de cavalaria. E o mito fundador em que o sagrado, tá, e o profano, eles se miscuem, eles se relacionam dentro da narrativa.
tá? Aí é uma pergunta, eu não vou responder, mas é uma questão para vocês pensarem. Será que a gente pode pensar a Oriana como uma heroína? Será que a gente pode pensar, e aí eu me remeto novamente à Odisseia, na Penélope como uma heroína? Tá? Porque, como protagonista, os protagonistas são homens, Odisseu, Ulisses, Amadis, Amadis, tá? A gente acaba deixando, a maioria de nós acaba deixando o papel feminino, o papel da mulher meio de lado. Tá? Mas ela é extremamente importante para a constituição desse herói. Então, volta à minha pergunta inicial, volta à questão inicial. Será que ela pode ser categorizada como uma heroína? Eu penso que sim. Não vou argumentar em favor disso agora, porque futuramente eu vou perguntar isso para vocês. Tá? Também gostaria que vocês pensassem na constituição dos heróis na literatura de massa contemporânea. Tá? Na literatura, por exemplo, os livros, vamos pensar, eu não vou falar em Paulo Coelho porque ele nem está sendo tão lido hoje, mas pensem em que textos, os textos das sagas, por exemplo, as crônicas de Nárnia, não é literatura contemporânea, tá? Já foi escrito pelo C.S. Lewis há algum tempo, tá? Mas ele foi massificado. Se a gente pensar no próprio a saga Crepúsculo, tá? Pensem nessas sagas que contemporaneamente vocês leem, tá? Leem mais do que eu, muito provavelmente, tá? E que depois são adaptadas para o cinema, tá? Pensem nesses heróis e vejam se vocês não conseguem perceber esse percurso modelar que eu disse até agora na constituição desses heróis. Pensem nisso também, tá? Que vai ser importante para vocês. Né? Vejam, quando eu chamei a atenção para o percurso do herói lá no Pierre Brunel, eu falei que havia um modelo heróico e que ele é triático. Então, você tem o nascimento, a morte e o renascimento. Isso a gente percebe no Amadis. Antes dele ser reconhecido como Amadis, ele era o donzel. Primeiro ele vai ser o Amadis sem tempo, o sem tiempo. Depois ele vai ser o donzel del mar, porque ele veio do mar. E depois ele vai ser o Amadis de Gaula, ou Amadis. A gente percebe esse modelo, tá? Nascimento, morte, renascimento, no próprio nome do protagonista, do herói. Tá? A gente não vai perceber só nos lugares por onde ele passa, nos lugares, nos tempos e nas relações que eles mantêm. Nós vamos perceber isso, inclusive, no nome desses heróis. Vou tomar uma água, tá? Obrigada. Então, pensam no nome. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, talvez devesse ser a primeira, mas em determinado momento eu percebi e foi só mais para o final, tá? O Amadis. O nome dele. O que a gente percebe no nome dele? A presença do amor. O amor, ele está guardado, ele está posto no nome do próprio herói. E não é um amor destinado somente a Oriana, tá? Mas é um amor destinado a outros sujeitos, mas sujeitos que reconhecem a nobreza, que reconhecem a linhagem real da qual o Amadis faz parte. Então, o amor também é um sentimento nobre, e não só nobre porque pode trazer em si essa relação com o outro, respeito, coragem, qualquer outra coisa que o valha, mas é sobretudo uma questão de linhagem. Tá? Então não é qualquer amor, não é qualquer sujeito que pode carregar consigo esse nome. Então percebam a presença desse nome. Tá? E, finalmente, tá? Não, por último, mas reforçar, perceber como a constituição desse herói clássico alimenta a configuração do herói romântico do século XIX e até hoje de alguns dos heróis do nosso século XXI. Especialmente, aqui eu vou falar das sagas novamente,
e das adaptações filmográficas que estão postas na saga. Tá? Isso é bastante interessante. Tá? Então, esse aqui foi um estudo dirigido, baseado em duas leituras, proposições de leitura, Mito Fundador e Constituição do Herói, as novelas de cavalaria, tá? Para leitura do Amades de Gaula. Eu vou propor para vocês um questionário de leitura, mas não vai ser posto amanhã online, não se preocupem, eu só vou colocar na semana que vem, tá? Porque o Vinícius, que é meu monitor e orientando de iniciação científica, está me ajudando na elaboração desse questionário. E por que ele está ajudando? A pesquisa do Vinícius se debruça sobre as crônicas de Nárnia. Então, eu pedi para o Vinícius tentasse estabelecer entre o Amades e as crônicas, tá? Uma relação, tá? E que essa relação pudesse ser mostrada para vocês, né? Porque eu penso que boa parte de vocês percebeu isso. Se não percebeu, esse questionário, esse rol de perguntas vai estabelecer essa relação. Bem, então não se preocupem, por enquanto é só essa relação. Tá? O que eu gostaria também de fazer hoje, né, e é por conta da avaliação que nós fazemos outro dia, eu falei que vocês foram muito bem melhor do que eu esperava, parabéns a todos e a todas, mas eu notei uma questão, uma dificuldade. Tá? Vocês tiveram uma certa, não diria facilidade, mas vocês se saíram bem no que se refere à verossimilhança, tá? E também à leitura da epopeia por meio do texto do Emil Steiger e também no que se refere à ficção pela leitura do texto do Sayre. Mas vocês tiveram dificuldade, uma parte significativa, com a questão da representação. Tá? Eu vou fazer aqui alguns breves apontamentos para que vocês reflitam sobre isso, tá? E reflitam, e sobre isso eu não vou fazer nenhuma questão, assim, conceito e coisa que valha, mas que vocês possam pensar, inclusive, na própria constituição da novela de cavalaria e dos textos futuros, tá? Da literatura. Eu vou começar a minha percepção, a minha orientação de leitura a partir do Aristóteles, tá? A partir da poética. Tá? Vou começar da primeira parte do início da poética. Tá? A versão que eu uso, a tradução que eu uso foi feita pelo Eudoro de Souza. Se alguém tiver interesse, tá? Vocês podem tentar uma edição bilíngue, grego-português, mas se não, vocês podem ter acesso à edição daquela coleção Os Pensadores. Os Pensadores usa a tradução do Eudoro de Souza, bem? Mas eu tenho aqui uma edição, dentre outras, eu tenho uma que ela é bilíngue. Tá? Eu vou ler o primeiro trecho, prestem atenção. Falemos da poesia, dela mesma e das suas espécies, da efetividade de cada uma delas, da composição que se deve dar aos mitos, se quisermos que o poema resulte perfeito, e ainda de quanto e quais os elementos de cada espécie, semelhantemente de tudo quanto pertence a essa indagação, começando como é natural pelas coisas primeiras. Tem agora o trecho que me interessa, vamos dizer assim, mais pontualmente. A epopeia, a tragédia, assim como a poesia ditirâmbica e a maior parte da aulética e da citarística, todas são, em geral, imitações. Diferem, porém, uma das outras por 3 aspectos. Aí não vem ao caso, que é a questão do gênero. Pois tal como os que imitam muitas coisas, exprimindo-se com cores e figuras, por arte ou por costume, assim acontece nas sobreditas artes. Na verdade, todas elas imitam com o ritmo, a linguagem, a harmonia, usando estes elementos separada ou conjuntamente. Veja, aqui se usou imitação, que é o substantivo, imitam, que é a flexão do verbo imitar.
No primeiro parágrafo, vou chamar assim, tá? Se fala em mito. Tá? O que é mito em grego? Mito em grego, a definição do dicionário de grego, a gente pode reconhecer, entre outras, as seguintes expressões: palavra, discurso, conversação, resolução e fábula. Então, veja, o mito em grego não é aquele mito, aquela lenda, aquele indivíduo, aquela situação que foram eternizadas por algum motivo. O mito é a palavra, o mito é a fabulação, o mito é a contação. Tá? E se a gente for também ao dicionário de gregos, mito, imitação, vejam, tá? Mimo, tá? O radical em grego é o mesmo. Mitos, mimos, mimeomai. Mitos, eu já falei o que é, palavra, discurso, conversação, resolução e fábula. Mimos, representação. Mimeomai, imitar, representar. Então, vejam, a palavra, as expressões em grego, elas têm um radical semelhante, o que nos faz, o que nos, vamos dizer assim, nos leva a pensar que se o mitos é a palavra, é o discurso, é a contação, tá? Por via disso, nós podemos representar alguma coisa. Nós podemos imitar alguma coisa. Vejam, talvez, ou um dos grandes problemas para que a gente ache que imitação é cópia, ou é aquela cópia, vamos dizer assim, muito aproximada da realidade empírica, ou que ela tem que ser isso, seja a tradução. Né? Aqui, na tradução do Eudoro de Souza, ele optou por usar o verbo imitar, tá? Mas há outras traduções que podem ter a palavra cópia, o verbo copiar, o verbo simular, o verbo representar, tá? Então, ele ficou muito colado no verbo imitar. Só que, enquanto a gente lê a poética, a gente vai percebendo que essa imitação, ela tem um caráter criativo. Tá? Essa imitação, ela não é uma imitação ao modo copista, vulgarmente dizendo. Ela é uma imitação com criatividade, uma imitação que parte de uma perspectiva imaginativa. Tá? E aí que alguns de vocês, vamos dizer assim, escorregaram um tanto. Tá? Depois, quando vocês receberem a prova, as atividades vocês perceberão. Tá? Há um outro momento em que, na poética aristotélica, ele vai dizer o seguinte: ao que parece, duas coisas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é congênito no homem, e nisso difere de outros viventes, pois, de todos, ele é o mais imitador, e por imitação aprende as primeiras noções. E os homens se comprazem no imitado. Então, quer dizer, não é que nós imitamos, nós copiamos, mas nós balizamos nossos comportamentos, nossos modos de representar o mundo a partir de alguma coisa. Tá? Nós inserimos as nossas particularidades, mas há um ponto em que isso se inicia. Sinal disso é o que acontece na experiência. Nós contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância. Por exemplo, as representações de animais ferozes e de cadáveres. Causa é que o aprender não só muito apraz aos filósofos, mas também igualmente aos demais dos homens, se bem que menos participem dele. Efetivamente, tal é o motivo por que se deleitam perante as imagens. Olhando-as, aprendem e discorrem sobre o que seja cada uma delas e dirão, por exemplo, este é tal. Porque se suceder que alguém não tenha visto o original, nenhum prazer lhe advirá da imagem como imitada, mas tão somente da execução, da cor ou qualquer outra causa da mesma espécie. Tá? Sendo, pois, a imitação própria da nossa natureza, os que ao princípio forem mais naturalmente propensos para tais coisas,
pouco a pouco deram origem à poesia, procedendo desde dos mais toscos improvisos. Então, vejam, por que se nós estamos diante de um cadáver, num velório, por exemplo, os nossos sentimentos são de afastamento, são de urgência, são de dor e coisa que o valha, e quando nós estamos diante de uma representação desse cadáver, há alguns sentimentos, inclusive, que nos atraem em relação a isso. É a perspectiva da representação. Há nela um princípio cognitivo que cala fundo no ser humano. Tá? Eu tenho um outro texto aqui, tá? Chama-se Aristóteles, tá? Kennedy, MacLeish. Tá? Esses livrinhos aqui são muito bons, porque eles acompanham a leitura de textos clássicos e nos orientam em como adentrá-lo. Tá? MacLeish vai dizer o seguinte sobre a questão da mimesis em Aristóteles. Previsivelmente, a palavra mimesis é um desafio à tradução exata. Vejam que eu falei do problema de tradução. Ela significa pôr na mente de alguém, por um ato de apresentação artística, ideias que levarão essa pessoa a associar o que está sendo apresentado à sua própria experiência prévia. O prazer que tiramos das artes está relacionado à nossa faculdade cognitiva. O reconhecimento é uma função da cognição. Nosso conhecimento é reforçado e ampliado pelo que as artes revelam a nós e em nós. Elas ampliam nossa experiência e consciência humana e nos tornam mais humanos. Voltemos a alguma coisa que eu li aqui, tá? Colocar na mente de alguém por um ato de apresentação artística coisas, ideias que nos levam a pensar naquilo que a nossa experiência já nos apresentou. E experiência não significa apenas experiência empírica, aquilo que eu vivi, mas aquilo que eu li, aquilo que eu discuti, as ideias que me movem neste mundo. Tá? Então, vejam, a representação é um modo aproximativo daquilo que não necessariamente eu preciso viver para sentir, para pressentir, para que isso me traga algum tipo de experiência, mais uma experiência. Tá? A mímesis requer semelhança com diferença suficiente para prender a mente do espectador, levá-lo a participar da experiência que é a intenção da obra de arte. Essa é a perspectiva estética. Nenhuma obra de arte existe no espaço vazio. Há sempre um observador, e sem um observador, mesmo que esse observador seja o próprio artista, não há arte. Tá? Então, essa representação, ela está no cerne do ser humano, esse contato com a representação. Tá? Então, alguns de vocês falaram que precisava haver uma proximidade muito grande, senão a representação não existiria, ou ela seria deficitária. Tá? Então, eu recomendo a leitura da Poética Aristotélica, eu sei que alguns de vocês já leram, tá? Que leiam também algum texto acessório, tá? Algum texto que faça, vamos dizer assim, que guiem-nos nesse percurso. Tá? Eu fiz aqui umas falas muito breves, tá? Porque também vocês se cansariam acerca disso. Tá? Espero que vocês tenham apreendido algumas questões aqui. Tá? Vou deliberar durante a semana o que nós estudaremos a semana que vem, tá? Mas amanhã assistam, na verdade hoje, assistam às falas, tá? Continuem lendo o Amadis de Gaula, porque a semana que vem eu vou passar um questionário, não vai ser exaustivo, tá? Ele vai verificar como vocês conseguiram fazer a sua leitura, tá? E hoje também eu vou recomendar um filme que eu assisti a semana passada, tá? Que eu não tinha assistido no cinema, aliás, nem sei se chegou aos cinemas aqui de Campo Grande, tá? Muito interessante,
principalmente do ponto de vista da retórica e da ideologia. 2 papas, né, que colocam que coloca em cena o Ratzinger, o Bento XVI, e o Jorge Bertoglio, o nosso Francisco. Tá? E é interessante que esse filme ele foi dirigido por um brasileiro, Fernando Meirelles, um grande diretor, um grande, vamos dizer assim, adaptador, enfim, um homem de grandes ideias. Ele também produziu, dirigiu o Ensaio sobre Cegueira, com base no texto adaptado a partir do texto do José Saramago. Ele também dirigiu e produziu o Jardineiro Fiel, um grandíssimo, belíssimo filme. Tá? Então, se vocês puderem assistir, vale a pena. Tá? Então, eu agradeço. Tá? Tenham todos uma ótima semana e com saúde, ok? Abraço para todos. Até mais.